Salve, salve, agora que são elas está no ar, isso mesmo, canal 9 da NET, 86 da Vivo, 8 Vivo Fibra, ou então lá no site da emissora, www.tvaberta.com.br. Agora que são elas está aqui, né, há 16 temporadas, no finalzinho da 16ª, e vem mais por aí. Mas hoje a gente vai trazer um tema que é bem legal. Você às vezes se questiona com quem será que eu estou falando? Às vezes alguém põe o dedo na sua cara e diz, sabe com quem está falando? Então, se você tem uma história para contar, aguarde, porque a gente também tem. O programa vai ser para lá de bacana. É pai bola e daqui a pouquinho a gente está de volta. Meninas, tema super interessante. O Brasil, ele tem uma prerrogativa de realmente respeitar essa hierarquia, né? Foi feita uma pesquisa e diz que essa frase é uma frase de impacto, tá? Você sabe com quem você está falando? Diz que a pessoa afina. Como é isso para vocês, né? Vou começar, então, só contando uma história, né? Na época do nosso espaço, né? Uma vez uma moça chegou e ela me perguntou, ela fez, né? Tinha acontecido um negócio lá, enfim, ela falou, mas você sabe com quem você está falando? Né? E eu falei assim, não faço a menor ideia. Ela falou, sou esposa de fulano de tal. Eu falei, tá, e fora ser esposa dele, você faz mais alguma coisa ou é só isso que te cabe, né? Então, não sei se vocês já passaram por algum momento assim, mas você sabe com quem você está falando, é fogo, né? Olha, eu tenho uma história muito engraçada, essa questão da mulher no volante. Não é um perigo constante. Não mesmo. E aí, o trânsito parou e o ônibus me fechou. Só que ele me fechou ali num lugar, era feira, do lado tinha um bar. E aí ficou aquela discussão, né? Que a lanterna, o que aconteceu? Mas eu não saí do meu carro, eu estava com os meus filhos. E aí, gente, saiu de dentro de um bar um frequentador, né, do bar. E aí começou, falava, gritava comigo e não sei o quê, falando mal, nem sabia o que era que estava acontecendo. E aí ele pegou e falou assim para mim, você sabe com quem que você está falando? Porque eu falei, o que foi? O que foi, né? Aí ele, você sabe com quem está falando? Eu falei, não, com quem? Com quem que eu estou falando? Fala aí. E aí, bem essa estatística. Ele, porque não sei o quê. Eu falei, nem se mete, foi com você? Foi com o seu carro? Então, quer dizer, quando você engrossa a voz, essa estatística está correta. Se a pessoa não for quem diz, sai no Caim, né? Caim. Olha, eu adoro saber com quem que eu estou falando. A pessoa fala que você sabe o que eu estou... Não, nunca soube. Conta para mim quem é você. Aliás, é a minha profissão, né? Conte sobre você, sua vida, para eu entender o que está acontecendo. O que eu acho que acontece é esse abuso de poder, né? As pessoas não querem ter uma relação pessoal, às vezes uma relação legítima, seja o que for que tenha acontecido ali, e parte para essa disputa de autoridade, de intimidação, e de verdade fala, mas quem que você é? E o problema que eu tenho, Kátia, é que eu posso nem saber quem a pessoa é, mesmo que ela explique 1000 vezes, porque eu sou meio desligada de algumas coisas. Então, tem que ter o critério no o que aconteceu, o que há de razão ali, de fato, algo que eu possa ter feito de errado, aqui me corrijo, algo que eu não estou errada, desculpe, eu sigo adiante, mas eu gosto de saber com quem eu estou falando, mas também a pessoa vai ter que me dar as credenciais, né? E é muito triste, né, assim, alguém se definir por a posição que a pessoa está no momento, né? E principalmente entendendo que a vida muitas vezes ela é isso, né? Você está numa situação boa hoje, pode ser que amanhã mude, e aí entra aquela questão, se você se define pela posição que você está, isso acaba sendo muito ruim, né? Porque a vida ela dá muitas voltas. E, no caso, né, a gente tem que tomar muito cuidado para não empoderar pessoas que agem desta forma, né? Então, quando vocês brincam aqui, contam os relatos pessoais, eles falam, e aí, então conta, né? Quem você é, né? É uma forma de tirar o peso disso tudo, né? Agora, que existe no dia a dia, infelizmente, existe. Eu não me lembro de uma situação recente que eu tenha passado por isso, enfim... Mas eu sei que muitas pessoas usam, de fato, o poder para poder acuar
outras pessoas, né? Isso ainda está presente na nossa cultura. E aí entra a questão exatamente do abuso de autoridade, que a Rita bem nos falou, né, que inclusive é crime. Então, é preciso combater esse tipo de atitude. Então, deve sim a pessoa responder e se impor, porque o cargo não define a pessoa e não é por conta do cargo ou posição que ela pode ultrapassar os limites ou burlar alguma regra. A regra é para todos, independente da posição, classe social, gênero, independe. Estabelecer prioridades, né, por conta disso, né? É muito interessante ouvir vocês falando, porque eu fico pensando, né? A primeira pessoa que falou para mim, sabe com quem você está falando, foi meu pai. E eu imagino que essa era uma figura de autoridade. Você imagina eu pequeno e meu pai. Você sabe com quem você está falando? E olhar para aquele homem grande, em muitos momentos da minha vida, quando eu ouço isso que vem de fora, você sabe com quem eu estou falando? Se eu sou uma pessoa que não me trabalho, eu associo imediatamente esse pai grande, essa figura de autoridade que eu tenho que ficar quietinha com esse homem ou essa mulher que está dizendo, você sabe quem eu sou? E aí eu me torno tão pequena, tão frágil, e é aí onde as pessoas manipulam, exercem o poder e coíbem de eu exercer o meu direito. Eu preciso saber se empoderar para poder se impor, Sim, né? Exato. Nesse caminho que você está falando, Eunice, eu quero dar um exemplo pessoal meu. Já usei essa frase. Você sabe com quem você está falando? Mas não na figura de pai, foi na figura de mãe. Por que eu usei essa frase? Por conta do desrespeito. Quando ultrapassou o campo do respeito, eu falei, você sabe com quem você está falando, mocinha? Eu sou sua mãe, então vamos respeitar os papéis. Sem, claro, intimidar ela, mas colocando ela no lugar dela. Sim. Um outro caso aconteceu também, no condomínio onde eu moro, mas foi uma criança falando para mim. Você sabe com quem você está falando? Eu falei, gente, então... Isso. Era filho de alguém lá que tinha alguma certa influência, que a gente falou até no programa passado. Aí a diferença está em vou usar para ensinar, né? Ou vou usar para intimidar, excluir a pessoa. Porque o que acontece dentro das organizações, no meio hierárquico, que existe uma hierarquia dentro das organizações, que a gente precisa respeitar os papéis. Mas isso não me tira o direito, por exemplo, de me posicionar, de conversar, de transitar onde essas pessoas estão, né? O fato dele ter um cargo ou ser rico não tira o meu direito também de estar no mesmo restaurante, de poder estacionar o meu carro em um lugar onde todo mundo estaciona. Então, existem os dois lados, para ensinar ou para excluir. E é muito feio. Eu me sinto exatamente como você, Eunice. Quando alguém usa o poder para falar para mim, você sabe quem você está falando? Eu me sinto pequena, mas eu faço como a Rita comentou. Tudo bem, pode dizer quem você é. Porque é assim que a gente aprende também a se colocar, né? Fora que gera uma curiosidade, né? Nossa, quem será? Quem será que vem agora? Agora vem uma galera que sabe o que está falando, sim, e a gente reconhece. Vamos começar com Maria Teles, com Imagem Empreendedora, Francisca Muraca, Consciência da Felicidade, Solange Franco, com o que o direito tem a ver com a moda. Logo em seguida, a gente traz a Yara Souza, minha querida, menos drama e mais ação. Como ser elegante mesmo nas reuniões formais. Eu sou Maria Teles, sou consultora de imagem e hoje nós vamos falar sobre esse tema que muitas mulheres têm dúvida, de como ser elegante mesmo nas reuniões formais. As empresas, elas estabelecem suas próprias culturas, que podem ser muito formais, formais ou informais. A verdade é que os ambientes de trabalho, eles são diferentes e nós devemos sempre considerar o ambiente em que estamos inseridos. Quando falamos de um dress code muito formal, não dá para fugir muito do script, porque são ambientes que exigem que você passe uma mensagem realmente de solidez, de credibilidade acima de tudo. Nesses casos, as cores neutras e sólidas, elas vão sempre prevalecer, elas predominam e a preferência vão ser sempre por cortes mais retos e acessórios mais clássicos e discretos. Os sapatos vão ser sempre fechados. Para essas ocasiões, mesmo que o salto não seja alto, o sapato precisa ser fechado. Já para um dress code informal, as modelagens podem ser mais modernas. Você pode inclusive acrescentar um pouco de moda, mas sem muito exagero.
A regra é: nada pode chamar mais atenção que você. Toques de cores são muito bem-vindos nesses casos, mas lembre-se que as cores são emocionais e elas transmitem sua própria mensagem. Toques de laranja, por exemplo, podem demonstrar amizade, aconchego, mas se for demais, pode também repelir as pessoas, fazer com que elas queiram sair do ambiente muito rapidamente. Para incrementar um visual preto e branco, que é muito comum nesses ambientes, você pode apostar em elementos estéticos marcantes, como mangas bufantes, babados ou até mesmo maxi colares ou maxi brincos. Mas muito cuidado, como eu já disse, para que tudo seja feito, seja construído em harmonia e que nada chegue antes de você e nada roube a sua mensagem nem descredibilize aquilo que você quer transmitir. Continue dando preferência para os tons clássicos, como o marinho, o preto, o chocolate e o grafite. Essas cores, elas credibilizam muito nos ambientes de trabalho. Porque os tons intermediários, eles trazem um pouco de aproximação e passam ali a credibilidade e a força na medida certa. Às vezes, se a reunião não for tão formal assim e for no meio da tarde, um taier preto pode ser demais, pode passar força demais, repelir as pessoas, porque o preto, além de força, ele também gera um certo distanciamento. Então, cuidado com as cores que você escolhe para vestir aí nas suas reuniões, para montar o seu dress code para as suas reuniões. Eu espero que você tenha gostado, participe comigo nas minhas redes sociais, sugerindo temas para os nossos próximos encontros. Eu te espero lá e um grande abraço. Você sabe com quem você está falando? Eu sou Fran Muraca, estudiosa da ciência da felicidade. Vamos falar do estudo sobre hierarquia e poder, de Ricardo Ferreira, da Universidade Federal do Maranhão, e Mário Quissua, da Universidade de São Marcos. Uma instituição nacional é a frase: você sabe com quem está falando? Com ela, põe-se em pauta a hierarquia entre as classes sociais. Por mais antipática que seja, ainda está muito presente nas relações entre as pessoas. E o receptor dessa mensagem, muito provavelmente, é considerado inferior. Ao proferir essa frase, a autoridade é reafirmada. Indica que o sistema é escalonado e há sempre uma autoridade mais alta a quem recorrer, evidenciando relações de poder. Assim, não se busca igualdade, mas uma hierarquização inapelável entre as partes. Holanda diz: no vício do bacharelismo ostenta-se também nossa tendência para exaltar, acima de tudo, a personalidade individual. A dignidade e importância que confere o título de doutor permitem ao indivíduo atravessar a existência com discreta compostura. Em alguns casos, podem libertá-lo da necessidade de uma caça incessante aos bens materiais, que subjuga e humilha a personalidade. Se nos dias atuais o nosso ambiente social já não permite que essa situação privilegiada mantenha cabalmente, e se o prestígio do bacharel é, sobretudo, uma remissência de condição de vida material, que já não se reproduzem de modo pleno. O certo é que a maioria entre nós ainda parece pensar pouco diversamente dos nossos avós. O que importa salientar aqui é que a origem da sedução exercida pelas carreiras liberais vincula-se estreitamente ao nosso apego quase exclusivo aos valores da personalidade. Observa-se que a relação hierárquica perpassa todos os discursos, acrescenta que uma das consequências importantes dessa mentalidade é que, por seu meio, mina-se o respeito às normas e às leis. Acreditamos que essa é uma discussão importante, que ela se dê e seja ampliada, contribuindo para que as relações de poder, de dominação, numa sociedade que se pretende democrática, sejam substituídas por relações de poder com serviço, a serviço dos outros homens. Nesse sentido, Morin nos alerta que aquilo que aporta pior perigo
traz também as melhores esperanças. É a própria mente humana. E é por isso que o problema da reforma do pensamento tornou-se vital. Para nós, essa reforma é urgente. A reforma da gente. Eu sou Fran Muraca e esse é o quadro Ciência da Felicidade. Te espero na próxima semana. Até lá! O que passa na sua cabeça quando escuta o termo moda? Olá, eu sou a Solange Franco, advogada tributarista e da moda, e esta é a minha coluna O que o direito tem a ver com a moda? O senso comum vê o campo da moda como um objeto superficial, na maioria das vezes apenas por suas formas convencionais, padrões de beleza, roupas, acessórios, calçados, desfiles grandes como o Fashion Week e revistas segmentadas. É claro que tudo isso faz parte, mas a moda vai muito além. Ainda há um certo preconceito da sociedade brasileira em relação à moda. Muitos ainda enxergam como algo fútil, o que não deveria, pois a indústria da moda gera emprego, renda e faz gerar bilhões de dólares em todo o mundo. Afinal, o que é moda? Moda, além de ser arte, por ser fruto da criação da mente humana, é também cultura. Nos conta sobre os comportamentos, os desejos, os valores culturais e a forma de viver de determinada sociedade em determinada época. Moda é comunicação, é transformação. Ela é cíclica e evolui conforme a evolução da humanidade. Está de mãos dadas com a arte, com a fotografia, gastronomia, com o cinema, a música. Diversos artistas influenciam a moda. Temos a moda pop, tivemos a moda punk, moda rock and roll e por aí vai. A moda traduz os anseios do nosso coração. E o que o direito tem a ver com a moda? Não é novidade que o mundo vive em constantes mudanças, principalmente a partir da descoberta da inteligência artificial. Novas tecnologias, novos modelos de negócios surgem diariamente. A internet e as redes sociais multiplicaram a divulgação de imagens e de informações em geral, o que aumentou o risco de violação das marcas e designers, dos seus direitos de propriedade intelectual, industrial ou imagem. E o direito precisa acompanhar toda essa mudança e evolução, trabalhar na conscientização e prevenção, para evitar males como violação aos direitos das marcas e empresas, desrespeito ao meio ambiente, às regras contratuais, direito do consumidor, direitos trabalhistas e ao direito da propriedade. Fico por aqui. Te espero na próxima semana e até lá! Olá, eu sou Yara Souza e chegou a nossa hora. Menos drama, mais ação. Persistência. Para você, o que é persistir? Eu escutava muito assim, para mim persistir é a gente não desistir dos nossos objetivos, é a gente tentar e tentar novamente. E por muito tempo eu me enganei com isso, né? Que existe essa diferença entre persistir e insistir. A insistência tem a ver ali com eu bater sempre na mesma tecla. Vai ter projetos que às vezes é necessário, mas a maioria não. Porque é como se você estivesse insistindo, né, nos seus erros, porque você está tendo as mesmas ações esperando resultados diferentes. E se você quer resultados diferentes daquele que você procura obter, você precisa mudar suas ações. Ações iguais, os resultados serão iguais. E aí você muda as suas ações, você está persistindo nos seus objetivos, focando naquilo que você almeja alcançar, porém, você está conseguindo assimilar tudo isso com ações diferentes. Isso é persistir nos seus objetivos. É você olhar os seus projetos de um ângulo diferente. É você colocar ações diferentes para que você tenha resultados diferentes. É isso que eu desejo para você. Tudo com menos drama, mais ação.
fica mais fácil a gente alcançar os nossos objetivos. E quando persistimos, o caminho do sucesso ele fica mais próximo. Quando insistimos, é como se a gente tivesse parado, porque nós estamos batendo em ações que não estão dando resultado, mas nós estamos fazendo essas ações novamente. Então fica aí essa ideia, esse insight para você, persista nos seus objetivos. Ações diferentes geram resultados diferentes, tudo com menos drama e mais ação. Adorei, meninas, tudo que vocês trouxeram. Meninas, vamos falar agora do posicionamento, né? Enquanto líderes, porque a gente sabe que quando a gente não lidera o que tem que liderar, a gente cria um vácuo e alguém vai pegar essa liderança, né? Vai ficar um vácuo aí. Então, em que momento com quem você está falando é o lado bom da coisa? Sabe o que eu penso, Kátia, que é o seguinte, também tem, quando a gente tem a clareza da diferença entre autoridade e autoritarismo. Tá? Porque quando você, então, não tem isso elaborado e você está naquele lugar, né, como eu sempre falo, do pai, da mãe, do poder, você acaba, que é o que a gente vê acontecendo, né, principalmente na minha área clínica, perdeu-se esse poder ou esse controle sobre as crianças, e aí os pais têm que abrir mão e fazer o quê? Colocar o autoritarismo, porque vai fazer, porque eu sou seu pai, eu mando e é assim. Então, quer dizer, perdeu o poder, o controle, e aí você tem que colocar, impor aquele poder. Eu queria até... me provocou aqui uma lembrança, Guzada, eu não estava me lembrando de um caso em que eu tivesse tido um confronto com essa frase, mas me veio uma lembrança que eu acho que vai colocar o lugar de autoridade e autoritarismo. Uma vez, num atendimento clínico, era uma paciente que vivia uma relação muito abusiva. E uma vez me liga o então namorado dela e impondo para mim, como eu devia conduzir a terapia, imagina. E num determinado momento ele me diz, você sabe com quem você está falando? Eu respondi, eu sei muito bem. E você sabe? Inclusive eu sei que em casa você nunca devia pôr a arma na mesa bem acessível à sua mão na hora da briga. Então toma cuidado com isso, porque eu também sei, eu sei muito bem com quem eu estou falando. É assim, isso. Então acho tem um do momento que a gente tem que se posicionar, né, Rita? Não, você se posiciona e aí assim, sinceramente, eu fui questionada numa posição ética. Eu ia deixar a minha cliente naquela condição e a pessoa vem invadir o espaço. Falei, faz com ela, mas não faz com aqui, não. No sentido de dizer, olha, eu sei o que eu estou fazendo, eu estudei para isso, eu estou capacitada, então eu tenho segurança de que a maneira como eu conduzo, né, as minhas atitudes profissionais condizem com o meu código de ética, do conselho profissional, porque senão isso também vai te gerar uma responsabilidade civil, né? Independente de analisar a culpa ou não, dependendo do caso, mas te gera uma responsabilidade. Então, seria no sentido de impor, olha, tenho certeza disso que eu estou falando, porque eu estudei, eu me capacitei. Isso. E tem uma questão também que eu acho que vai até um pouco além, que é a questão de se posicionar mesmo, de assumir a responsabilidade, aquela coisa assim, daqui que a bola é minha, né, que eu sei o que eu estou fazendo, e nisso que a gente acaba atuando de fato como um líder, né, porque o líder, ele tem que tomar a frente de algumas situações, aliás, ele tem que tomar a frente para fazer o negócio acontecer. Então, respondendo a tua pergunta, sim, tem momentos que a gente precisa ir além, né? Que a gente precisa dar um passo a mais, até para fazer, de fato, algumas coisas acontecerem, né? Se a gente fica numa posição passiva, aí já era, né? Então tem que ter atitude, a atitude envolve assumir riscos, inclusive. Eu costumo falar, quando eu estou em alguma palestra, que de 100 pessoas, tem sempre um espírito de porco que é o que vai te contestar, é o que vai falar, que o que vai cutucar você, dizer que o que você está falando não faz sentido, ele vai trazer exemplos, ele vai contestar o tempo todo. Eu falo que essa pessoa é aquela que me ajuda a mostrar o quanto eu sei o que eu estou falando e que faz com que eu volte para o meu lugar de autoridade e que traga ele exatamente para o lugar dele. Quando eu olho para isso e eu me aproprio e eu não olho para aquele pai grande, ai meu Deus, que medo. Quando eu olho para essa pessoa como alguém
que está a serviço da minha evolução, eu coloco ele no mesmo nível e dentro do mesmo nível eu posso trazer o meu conhecimento e auxiliá-lo no processo evolutivo dele também. Então, esse é um grande desafio, né? Em determinados momentos, eu tenho que olhar e dizer aqui, eu sei mais do que você, o que você leu, eu tenho como experiência de muitos anos. Então, eu coloco o outro no lugar dele, mas primeiro eu preciso ter esse lugar de autoridade que a gente está falando tanto do eu sei. E quando eu assumo isso, fica muito mais fácil. Sem medir forças, né, na verdade, né? Sem medir forças. É o seguinte, aqui quem manda sou eu e está claro e explícito isso, né? E é verdade, a gente acaba aprendendo mais com quem desafia a gente, né? Se a gente quiser. Né? Mas voltando ao assunto dentro da organização, você sabe com quem você está falando? Uma vez transitando dentro desse ambiente, eu preciso conhecer as pessoas que fazem parte do meu ciclo, né? Você sabe com quem você está falando? Sim, sei. Inclusive, admiro muito você. A questão está porque já aconteceu comigo de eu me sentir menor. Profissionalmente falando, no meio de uma reunião, eu trabalho em ambiente acadêmico, ambiente de desenvolvimento, né, com alunos, professores, enfim. E numa reunião, sabendo que era o reitor de uma instituição, o reitor de outra instituição, uma diretora, e a Liliane ali no meio, eu pensei assim comigo, nossa, mas essa ideia que eu tive, eu acho que eu não vou falar não, gente. Esse povo aí, eles têm ideias muito melhores que as minhas. Aí o reitor de uma universidade deu a mesma ideia que a minha. Eu fiquei pensando, por que eu não falei? Apenas pelo fato de me sentir inferior a cargo. Quando, tirando o cargo, somos todos iguais. Então, sabe a escuta ativa, gente? Escuta ativa. Saiba quem é que está na mesa. Saiba quem é que está na reunião. Quem está no seu espaço. E quando a gente fala de comunicação, nós temos o direito de conversarmos de igual para igual, tirando o cargo de lado, né? Sabe quem sou eu? E você sabe quem eu sou? Eu costumo falar que a estrela da Globo é quem põe esse país para funcionar. Acorda cedo, pega trânsito, pega transporte público e põe e carrega o piano. Então, sabe quem sou eu? Sou eu que ajudo também a produzir para que essa empresa consiga prosseguir, né? Então, assim, não se colocar num lugar inferior, Sim. mas também saber. É importante saber com quem você está falando. Pesquisar antes, né, gente, para não ser pego de surpresa. E aqui ninguém é pego de surpresa. A gente vai chamar Quarteiro Martins falando de empreendedorismo direcional. Logo em seguida, a gente traz os irmãos que estão fazendo sucesso aqui. Ângelo An com você S.A. e Emerson An com você pode ser rica. E, por fim, a gente vai trazer a doutora Silvia Hernandes Mendes, seu direito de saber. Olá pessoal, boa tarde. Vamos falar um pouco mais de empreendedorismo dimensional, aquele empreendedorismo que considera as demais dimensões do universo e dos negócios. Aqui é Quarteiro Martim, da Blunker Consultoria, e eu queria trazer para vocês um pouquinho da nossa experiência real com o mundo do empreendedorismo dimensional. As questões que trabalham o empreendedorismo dimensional são aquelas ligadas ao mundo invisível. Não é porque é invisível que não existe. Nós já sabemos disso. Se a gente estudar um pouco, a gente vai perceber que tem muita coisa invisível que funciona na nossa vida. Não é? Recentemente eu falei para vocês sobre as leis sistêmicas e hoje eu vou trazer um exemplo real de um empresário que tem um negócio que vai bem, não é? Mas vai bem também porque ele observou as leis sistêmicas. Na hora de montar o seu negócio ou de reavivar o seu negócio, ele decidiu mudar a realidade efetivamente. E como ele fez isso? Ele buscou a nossa ajuda e trouxe de fato uma questão. Olha, eu tenho marcas que têm me ajudado, mas eu não sei se elas são fortes o suficiente. Isso pode mudar? Isso pode ser melhorado? E a resposta é sim, nós podemos ajudar. E efetivamente o que foi feito? Foram criadas marcas novas, né? Ele organizou o negócio dele, criou uma holding, criou uma empresa, uma nova marca para a empresa que ele já tinha no ramo de alimentação, e essa conversa vai longe, e ele continua crescendo e crescendo muito. No ano de 2021, ele teve um crescimento muito grande comparado com o ano anterior, quando ele começou a usar a marca. O crescimento é tão grande, passa da casa dos 3 dígitos. Se vocês considerarem isso como sucesso empresarial, então fica aí um bom sinal. Este é o único exemplo? Não, ele tem marcas fortes, desde a administração do seu negócio até nos produtos que ele vende. E ele está vendo o resultado acontecer.
o seu resultado melhora a cada mês, ele tem uma visão ampla do seu negócio, obviamente, trabalha dentro das características do empreendedor de sucesso, certo? E observa as questões sistêmicas. Então, todas as questões que são pilares do empreendedorismo dimensional, ele aplica no negócio dele. Então lá, característica do empreendedor de sucesso que ele já tem, questões sistêmicas equilibradas e marcas arquitetadas, ele aplica no negócio e o negócio está indo muito bem, obrigado. Ah, mas é só por isso? Enfim, é o conjunto das coisas. Precisamos trabalhar com as ferramentas. As ferramentas sozinhas não resolvem as coisas, mas quando a gente trabalha, coloca a nossa energia de fato nelas, e aí sim a gente consegue observar os resultados. Muito bem, então esse é apenas um exemplo entre vários. Naturalmente eu não posso revelar o nome da pessoa e do cliente aqui, mas sim, existe e é possível que vocês conheçam. A cada pessoa que pode conhecer o trabalho, o que queira conhecer o trabalho, eu posso apresentar pessoalmente, podemos conversar e mostrar a realidade, certo? Então, isso fica aqui para vocês como uma reflexão, a lembrar do empreendedorismo dimensional como ferramenta ou conjunto de ferramentas para ajudar você a mudar a sua realidade. Isso sim pode te ajudar. Vou deixar um grande abraço para vocês e até a próxima. Vamos então para o tema desta série chamado Você S.A. E por que somos também como uma empresa? Eu vou discorrer rapidamente os tópicos, tá? Se você tem uma empresa chamada S.A., quem são seus sócios? Quem são os seus stakeholders? Quem são os seus clientes? Quais ou quem são os seus concorrentes? Qual o seu endereço? Qual o seu principal produto? Qual a sua marca? O que sou? Posso oferecer? Quais as minhas qualidades? Quais meus diferenciais competitivos? Meu preço? Meu valor? O que o cliente percebe de mim? Qual a minha visão? Qual a minha missão? Quais são os meus valores? Qual o meu propósito? Eu tenho uma causa? Eu possuo um manual de ética e de boas condutas? Como está o meu TI? Qual o ERP que uso agora? Qual investimento, recurso próprio ou contratado que eu possuo? Eu consigo me multiplicar? Tenho filiais? Tenho um bom marketing? Como está meu departamento de vendas? Como está meu financeiro? Como está o meu administrativo? Como está a minha logística? Como está o meu jurídico? Como está a minha contabilidade? Como está o meu departamento de pesquisa e desenvolvimento? É importante? Ele existe? Como está o meu RH? Como está a minha produção? Olá, meu nome é Emerson Wan e há 10 anos eu ajudo pessoas a encontrarem o caminho da liberdade financeira. Hoje eu vou falar sobre cartão de crédito. O cartão de crédito existe para ser nosso aliado. Bem usado, ele é maravilhoso, ajuda a organizar os gastos. Você tem o prazo de 20, 25 dias para pagar as contas e ainda pode acumular pontos e depois usar para viajar ou trocar por produtos. Mas, infelizmente, para a maioria, ele acaba se tornando um vilão. Um estudo divulgado em setembro de 2021 revelou que 84,6% das dívidas dos brasileiros estão no cartão de crédito. Por que isso acontece? Por 3 motivos principais. A pessoa acha que o limite do cartão é uma extensão do seu salário. Esquece que vai precisar do dinheiro para pagar a fatura no dia do vencimento. A pessoa não acompanha o extrato do cartão e, na verdade, a maioria dos cartões demora de propósito para atualizar o extrato, justamente para o cliente não perceber exatamente o quanto está gastando. Aí a pessoa vai passando o cartão e quando a fatura chega é aquele susto. A pessoa paga com atraso e aí gera multa, juros de mora e IOF. O negócio vai virando uma bola de neve e sai do controle. O que eu aconselho para você usar o cartão de forma correta e se livrar da dívida? Anote aí. Diminua o limite do seu cartão
para um valor em torno de 70% da sua renda líquida. Assim, você já cria um mecanismo de controle de gastos. Faça um cartão de crédito que mostre seus gastos em tempo real. Já existem opções assim no mercado e eu posso dizer por experiência própria que facilita muito para acompanhar. Se você não conseguir pagar o valor integral da fatura, parcele. O juro do parcelamento é alto, mas é mais baixo do que pagar com atraso. Vale também procurar um crédito mais barato. Você pode conseguir empréstimos no mercado a juros muito menores do que os 15% do cartão de crédito. Troque uma dívida cara por uma mais em conta. Por último, o caminho da riqueza passa por não gastar dinheiro que não é seu como se fosse. Dinheiro de cartão de crédito não é seu. É só um adiantamento da operadora. Estamos combinados? Você tem dúvidas sobre finanças? Fala comigo lá no Instagram. Lá eu compartilho estratégias para que você possa ter prosperidade financeira e a vida que você quer. E lembre-se, você pode ser rica. Olá, eu sou a Silvia Hernandes Mendes, advogada, atuo na esfera civil, em especial no ramo do direito imobiliário e sucessões, e esse é o quadro O Direito de Saber, onde eu trago informações para você conhecer sempre dos seus direitos e embasar melhor a sua tomada de decisão, seja na vida pessoal ou nos negócios. No vídeo passado, eu falei sobre o que vem a ser e como se caracteriza a união estável. E hoje vamos falar sobre os requisitos para comprovar a união estável para fins de pensão por morte junto à Previdência Social ou INSS. Quando ocorre o falecimento, em regra, o companheiro sobrevivente tem direito ao recebimento de pensão por morte. Contudo, necessita fazer prova junto ao INSS de que viveu como casal pelos últimos 2 anos. Apesar desse prazo mínimo não ser expressamente determinado, os documentos solicitados pelo INSS para comprovar a convivência devem se referir aos 2 últimos anos da data do óbito, levando a crer que é necessário a comprovação desse período mínimo para obter êxito no recebimento do benefício. Os documentos a serem apresentados devem comprovar a dependência financeira do companheiro em relação ao segurado falecido, e constam relacionados no Decreto-Lei 3.408 de 99 os seguintes documentos que se prestam a essa comprovação: declaração de casamento religioso, a certidão de nascimento de um filho comum, testamento, declaração de imposto de renda, dizendo que o companheiro era seu dependente, conta bancária conjunta, plano de saúde, onde conste o companheiro como dependente do falecido, seguro de vida, onde o companheiro seja beneficiário, entre outros que possam ajudar a demonstrar que o casal vive em união estável. Caso o dependente não possua ao menos 2 desses documentos, será necessário que ele faça uma justificação administrativa para tentar o recebimento. Caso seja indeferida, também é possível uma ação judicial para comprovar a união estável e também contra o INSS para concessão do benefício. Certamente, cumprindo ao menos 2 das solicitações de documentos estabelecidas pelo INSS, a pensão será concedida. Espero ter ajudado com essas informações. Fico por aqui e até a semana que vem. Vocês estão vendo hoje monocromático aqui, gente? Um vestido mais lindo que o outro. Não sei vocês em casa, mas eu estou amando o programa. Gratidão, estou adorando essa parceria. E você, quer ter vestidos iguais a esse? Quer ficar charmosa? Quer ficar formosa? Você que está ali do meu lado, ali, que veste um pouquinho mais, lá para os 50, 52, a programa vai até 54. Olha, do 42 ao 54, agrada todo mundo. Está no país todo. Pode ser e-commerce, você pede aí da sua casa, tranquilamente agora. Entra lá no site, dá uma olhadinha. E tem roupas fantásticas, sensacionais, para todos os gostos e para todos os bolsos. Isso mesmo, www.programmoda.com.br, a moda que te deixa mais sedutora, mais bonita, mais formosa. E aí, para a gente continuar aqui, Paulo Maier, isso mesmo, com
painel de arquitetura e negócios. E o lugar que faz com que tudo isso aconteça? Best Live. Vem visitar aqui no Alphaville. Olá, meus amigos do painel da arquitetura e negócios. Vamos falar hoje de sustentabilidade na arquitetura. Sustentabilidade, ela acontece durante a obra, mas ela acontece também durante toda a vida útil da construção. Na obra, é você pensar em materiais que possam ser reciclados, que possam ser reutilizados, com materiais que, no dia que forem descartados, não agridam a natureza. Tem muita coisa importante, muita coisa legal nessa área, mas essa parte é só a pequena ponta do iceberg. O grande mesmo, o fator importante é durante a vida útil da construção. E para isso é que a gente precisa preparar os nossos projetos, a sua construção, a sua obra, para que ela possa permitir que a gente seja sustentável durante toda a vida útil dela. Como é que é uma construção sustentável? Um projeto de arquitetura sustentável, uma casa sustentável. É uma casa que, por exemplo, reutiliza a água da máquina de lavar roupa, do banho, da pia do banheiro, junto com água de chuva, para usar nas torneiras de lavagem e de limpeza e no vaso sanitário. Sabe que isso pode dar uma economia entre 30% e 40% do seu consumo de água na sua casa? Já pensou que legal nesse momento de contas altas? Outra coisa já bem mais conhecida e bem mais difundida é a questão da energia. Aproveitar a energia do sol. A energia do sol para aquecer a água, essa a gente já conhece há muitos anos, né? Os aquecimentos solares. Só que existe a energia fotovoltaica. A gente, com os painéis apropriados, capta energia para usar nas tomadas, na iluminação da casa. Isso também pode representar uma economia enorme. Inclusive, quando bem feito, o excedente durante o dia que você faz no sistema, você vende para a concessionária e à noite você recompra. Isso pode reduzir a conta de luz em até 95%. Já pensou que legal? Épocas de conta alta. Fora que você, trabalhando isso direito, você tem um sistema de energia que no momento em que está faltando luz, esse sistema fotovoltaico pode estar te fornecendo energia. Do próprio lixo também temos como reutilizar. A compostagem é o mais conhecido e o mais fácil, mas existem muitas outras formas, inclusive da gente pegar gás metano e consumir no aquecedor e no fogão. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção. Continuo à disposição. Falem comigo. Venham ser sustentáveis. Um grande abraço. Me do my two-step. Oportunidade é a palavra. O Agora é que são elas e a Dermari Dermo Cosméticos vem te trazer a oportunidade de ser uma representante. Isso mesmo, empresa que está há mais de 10 anos no mercado, trazendo tendências de inovação, construindo relacionamentos e levando beleza e saúde para dentro da casa das mulheres. Vai perder essa? Não, vem com a gente. Vamos falar de um assunto que incomoda muitas mulheres. São as manchas escuras que aparecem na virilha e axilas. E quem irá nos auxiliar nesse protocolo é a esteticista Franciele Soares. Iniciaremos com a remoção das células mortas com o esfoliante de apricot, fazendo movimentos circulares. Com o auxílio de uma toalha, removeremos as microesferas de semente de apricot. Segundo passo, preparar a máscara de argila branca.
misturando-a em uma pequena quantidade de água até formar uma pasta de consistência cremosa. Para finalizar, aplicaremos o despigpel. Voltando aqui, claro que o tema de hoje daria para a gente fazer pelo menos mais 2 ou 3 programas, mas a gente quer trazer 2 provocações que foram colocadas aqui nos bastidores, né? Primeiro, quando você está falando com alguém que não tem o poder de decisório, que não consegue tomar a decisão. E segundo, quando você está falando de alguém, ou quando alguém vira para você e fala, mas você sabe com quem você estava falando? E aí tem uma história muito legal, não vou citar o nome, mas ele é filho de um mega empresário brasileiro, mega, ultra mega. E eu não sabia que ele era filho desse empresário. Liguei para ele, porque eu tinha o contato lá, junto ao meu... Vocês sabem que eu faço parte do Master do Rafa Prado, e ali a gente tem... E eu gostei da fala dele, falei, oi, você iria fazer uma palestra para mim, uma palestra social, num ambiente bem hostil? Ele falou, claro que eu vou. E aí, quando eu falei para minhas amigas, falei, olha, fulano de tal vai palestrar. Fulano de tal? Filho de ciclano de tal? Eu falei, não sabia? E aí, se eu soubesse, talvez não teria tido coragem de ligar. Foi até melhor não saber, né? Foi melhor não ter sabido. Eu quero falar um pouco dessa segunda situação, né, que eu vi muito na minha vida, né? Assim, eu sempre fui uma pessoa assim que eu respeito pessoas, né? Independente da posição que as pessoas estão, eu respeito pessoas. E eu trabalhei em alguns locais, né, trabalhando com algumas empresas, que eu percebia que algumas pessoas se intimidavam apenas pela possibilidade de conversar com alguém que tinha ali um cargo muito alto. E aí ficavam ali nas reuniões, olha, cuidado com o que você vai falar, né? Cuidado com o que você vai falar. Você sabe quem é fulano? Pô, e tá aí, né? Ok, melhor ainda, né? Porque é o decisor, né? Então é para ele que eu tenho que falar. Então isso acontece muito, Kátia, e de forma contínua, né? E aí a gente tem que tomar cuidado, porque senão a gente acaba absorvendo a ansiedade do outro e acaba se adaptando, e se anulando, muitas vezes, né? Se anulando. Eu acredito que essa anulação, ela começa mesmo no ambiente familiar. Porque, como já foi dito aqui, essa questão quando o pai fala, você sabe com quem você está falando, então você já está condicionando essa criança, que ela é aquela história, né? Aqui hoje já está um pouco diferente, mas a criança hoje tem mais voz que antes. Sim. E, aliás, a falta disso também é um problema. Mas quando essa criança, então, por exemplo, quando meu filho fala assim, mãe, eu posso dar minha opinião? E aí eu falo, sim, pode. Então, quer dizer, você está treinando essa criança para que ela consiga falar desde o colaborador inicial até a hierarquia máxima. O que acontece, quando eu falo, tudo começa em casa. Então, quando as meninas estão falando aqui de que, nossa, quando eu descobri, eu já passei por isso também. Mas por quê? Então, é esse quanto que a gente não está trabalhado internamente, né? Quem sou eu, quais as minhas competências, o que eu faço de diferente. Então, quando a criança ela já vai sendo lapidada e fazendo isso desde pequena, tendo esse espaço de fala, eu imagino que o futuro ela vai ter mais facilidade. Sim. Indo para dentro das organizações, é importante as empresas, os próprios colaboradores, né, estudarem um pouquinho a empresa, entender missão, visão e valores. Que valores essa organização ela preza, né? Porque independente do seu presidente, né, eu preciso entender que existem seres humanos dentro da minha organização. E a empresa que tem valores com foco em pessoas tem processos humanizados. Dentro desses processos humanizados, os colaboradores podem interagir, podem ter uma comunicação aberta, democrática, onde eu possa opinar, que aí vem também do de casa, né? Se eu fui treinado lá na minha casa, posso falar, posso, né? Respeitando o limite, são os dois lados, né? O colaborador com essa colocação, né? Posicionamento, e a empresa, os valores que ela preza aí quanto a seres humanos dentro da organização. E com certeza todo mundo cresce, né? Porque a criatividade todo mundo. Aflora, né? Inclusive, essa questão envolve muito o aspecto do assédio moral, né? Então, empresas que não dão ali, talvez, uma certa liberdade, né, entre aspas, para o colaborador poder colaborar com a empresa, né, ou o colaborador trabalha ali sob pressão, sob
o autoritarismo, né? Então a empresa pode sofrer aí com indenizações por assédio moral, sem contar que o recurso humano, né, que é o funcionário da empresa, vai estar ali de forma prejudicando a sua saúde mental, e isso também vai gerar impactos e prejuízos na produtividade da empresa, né? Porque o funcionário feliz produz mais, o funcionário bem tratado, que é respeitado, produz muito mais também. Quando você, diante de tudo isso que foi dito, seja nas organizações, seja nos vínculos sociais, seja no trânsito, porque você sabe com quem você está falando, é muito comum. E quando você se sentir intimidado diante de com quem eu estou falando, em qualquer lugar, você imagina, atrás dessa pessoa existe uma autoridade atrás dela, que é um pai e uma mãe. Mesmo que você não conheça, imagina pai e mãe de luz. E quando você imagina atrás de você o seu pai e a sua mãe também de luz, você traz essa relação para o nível de que você não é maior do que eu não sou maior do que você, e eu sou pequena diante do meu pai e da minha mãe. Quando eu faço esse exercício, que é muito rápido, você percebe na hora a diferença, inclusive na condução. O nível de eu sou maior do que você volta para o nível normal e a pessoa começa a olhar você como mais um naquela fila do pão e não eu sou maior do que você. Então, se você tem alguma dúvida, experimenta. Se você se sentir acuado com quem você está falando, experimenta medir isso. Imagina pai e mãe atrás de todo mundo com quem você se relaciona e atrás de você a sua força que vem através dos seus pais. E assim, depois de tudo que foi dito, eu só ponderaria um ponto, né? A forma como se fala, você sabe com quem você está falando, né? Quando é para educar, é de um jeito, quando é para intimidar, é de outro. E qual é a referência que a gente tem quando a gente ouve de quem a gente é naquela situação? Qual é o nosso papel ali? Nós temos também o que defender ou o que ceder, depende do que está acontecendo ali. Mas quando a coisa está envolvida em algum complexo de inferioridade, em um jogo de submissão e de poder, é bem legal você saber qual é o contexto para você entender se é uma briga que vale comprar ou não. Porque nem todas as brigas valem comprar. Muito bom, chegamos ao fim, e aqui a gente sabe muito bem com quem a gente está falando, quando a gente está falando em beleza. Jane, da Unique Salão, e logo em seguida, Ângela Marques, que é quem nos maquia. Então, gente, semana que vem, estamos juntas aqui, isso mesmo, no Agora Que São Elas, toda segunda, 21 horas. Oi. Oi, tudo bem? Eu me chamo Jane, sou do Jane Unique, e hoje eu vim aqui compartilhar e ao mesmo tempo fazer uma pergunta para vocês. Você está feliz com a imagem que você se olha no espelho ultimamente? Você sabe que essa imagem pode interferir em muitas coisas na nossa vida? Como você gostaria de ser vista? Como você se vê? O que é a beleza para você? A beleza, eu, do Jane Unique, acreditamos que eu posso contribuir através das minhas mãos, fazendo um corte ideal que combine com o seu momento, com o seu estilo, com as suas linhas de expressão, a cor que combina com você. Tudo isso individual e único, porque para mim cada uma é única. Venha para o Jane Unique, será uma honra. Aqui é tratado todas vocês com muito amor e carinho, porque eu acredito na valorização da mulher. E a autoimagem conta muito pra gente. Venha para o Jane Unique. Até